Vamos todos envolver o nosso amigo Saulo nas nossas melhores vibrações, para que tenhamos uma ótima noite, como sempre. Muito boa noite a todos. Aqueles que hoje se apresentam à casa de Eurípides, que as nossas primeiras palavras sejam sempre de uma profunda gratidão a Deus, que vem nos oportunizando, nesta oportunidade reencarnatória, a doutrina espírita. É verdade que para o nosso aprendizado, mas sobretudo para a nossa recuperação moral, como também agradecemos sempre que podemos a bênção da casa espírita séria, organizada, como essa e tantas outras, para que possamos de novo estudar, aprender, mas sobretudo, porque esse é o nosso objetivo, quando nos vinculamos ao Espiritismo, estabelecer a nossa recuperação moral. A partir do capítulo 13 do Evangelho de João, Jesus está junto aos apóstolos naquele ambiente que nós costumamos conhecer como a última ceia ou como a Santa Ceia. E há, pelas anotações do evangelista, uma série de considerações feitas pelo Mestre para diretrizes daqueles que ficariam em seu lugar, por assim dizer, no trabalho da regeneração da terra. Então Jesus elabora uma série de frases que são, na verdade, conceitos de um profundo cristianismo, para que aqueles que ali dariam conta do espalhamento da sua doutrina pudessem compreender efetivamente os objetivos e dar conta, digamos assim, do recado que Jesus vinha nos trazer, da boa nova, da boa notícia. Mas o mais interessante é que a partir do capítulo 16, Jesus, revelando que já sabia da sua passagem de volta para o mundo espiritual, ele vai trazendo algumas recomendações acerca do planeta. E ele encerra este capítulo, no versículo 33 do capítulo 16, dizendo assim, pelas anotações de João: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E ele diz isso depois de apresentar um protocolo de renovação das suas ideias que permaneceriam no planeta não a partir daquele momento, mas a partir da chegada daquele que ele chamou de ajudador, daquele que efetivamente concretizaria em palavras e que permaneceria para sempre com os homens, segundo as palavras do Senhor Jesus, na condição do ajudador, na condição daquele que traria de volta à lembrança dos homens tudo aquilo que Jesus vinha ensinando naqueles poucos anos, mas que certamente, pela sua presciência, ele imaginava já, o homem desvirtuaria, assim como nós fizemos em outros bancos religiosos durante tantos séculos, pelas nossas interpretações, pelos nossos interesses pessoais ou dos nossos clãs. Jesus então promete que o Espírito Verdade, ou que o Espírito da Verdade, se apresentaria aos homens, não mais de modo transitório, como ele, o Senhor, vinha à terra, mas permanente, de modo que ele ficaria para todo o sempre com as criaturas, relembrando aquilo que o próprio Jesus nos apresentava. E quando ele diz que tudo isso serviria para que pudéssemos lembrar que ele mesmo teve aflições no mundo, mas que conseguiu vencê-lo, é porque ele trabalhava ainda com a ideia do mundo que nós conhecemos pela conceituação espírita como de expiações e provas. O mundo de expiações e provas, ainda muito mais calamitoso a seu tempo do que no nosso, muito mais difícil de se transportar, de se comunicar, de manter a vida, uma baixíssima expectativa de vida, marcava aquele momento, condições mínimas de higiene, de saúde, de educação, e ele vinha nos dizer: assim como eu venci este mundo, tu podes vencer também. Talvez deixando já entrever aquilo que Allan Kardec trabalha no último capítulo, o capítulo 18, de A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Quando ele fala dos sinais do tempo, quando ele fala da nova geração que vai então marcar os sinais dos tempos. E aquilo que Jesus, lá no capítulo de João, e João
ele era muito produtivo na profecia. João tem muitos textos, vídeo Apocalipse, né? Ainda uma incógnita interpretativa para muitos de nós. Ele gostava muito de tratar do futuro da humanidade, do futuro do planeta e dos momentos que marcariam, então, digamos por enquanto, a evolução da Terra. E Allan Kardec vem nos trazer uma ideia que nós pensamos muito oportuna para este momento do Espiritismo no Brasil e no mundo, de que, na verdade, a evolução, o progresso, os sinais deste progresso, eles não são exatamente tão visíveis e exatamente os sinais planetários, como nós costumamos dizer. Por isso, hoje, queríamos abordar de maneira mais particular a visão espírita da regeneração, a visão espírita do fim dos tempos, a visão espírita da transição, que nós temos costumado chamar planetária. Porque Kardec diz que esse momento de transição, ele não será caracterizado por progressos e mudanças materiais, mas por progressos e modificações morais. Ele diz também que a evolução do globo, ela é exclusivamente físico-química geológica, porque a Terra, ela é um planeta, um conjunto de átomos, de moléculas mais ou menos complexos que se apresentam enquanto vida orgânica, por exemplo, ou enquanto organização mineral, sem um princípio de vitalidade, mas ele deixa muito claro em seu texto o raciocínio estrito e espírita de que a Terra tem sim uma evolução a realizar do ponto de vista da acomodação dos seus elementos materiais. Evolução essa que, do ponto de vista científico, nós já vimos acontecer. É claro que a dinâmica da natureza torna realmente alguns ambientes terrenos transitórios. Nós conhecemos algumas paisagens que daqui a 2, 3 gerações se modificarão, assim como muitos dos ambientes terrenos de hoje não foram assim desde sempre. Mas está muito claro para a ciência da geologia, por exemplo, que a Terra vive um momento de relativa estabilidade, onde esses grandes cataclismas que nós conhecemos hoje e que atingem a humanidade na sua organização territorial não estão no momento mais frequente. Nós não vivemos o momento da Terra de maior frequência desses abalos, porque, na verdade, é um tempo de uma relativa estabilidade. Talvez nós possamos falar que, enquanto planeta, a Terra atingiu já o seu clímax, nos oferecendo as condições ideais de vida, para que a atmosfera fosse a combinação exata dos gases que nos deixam respirar à vontade, mas que também dão ensejo a toda uma necessidade de filtração dos raios solares, também na medida adequada, para que o solo tenha a temperatura certa, para que os climas possam acontecer. Tudo isso está já no seu auge. É o homem, aliás, que cria problemas sobre esse aspecto, mudando as condições dos climas por conta da sua maneira de agir junto à natureza, por conta, sobretudo, da ambição, das vaidades, do orgulho, em suma, que nos faz nos relacionar com a natureza como se nós estivéssemos distante ou fora dela, o que é um problema muito mais do Ocidente do que do Oriente. Apesar de vermos a China hoje seguindo todos os protocolos de desenvolvimento material e de progresso exclusivamente econômico, financeiro, deixando até um pouco de lado isso que estamos falando, mas no Oriente em geral, nós temos um reconhecimento do homem como um ser que faz parte da natureza. Aqui não. Aqui nós costumamos nos enxergar como diferentes e superiores a todo o restante dos reinos da natureza, o que dá efetivamente ensejo a toda essa exploração dos recursos, né, que fazemos de modo quase exclusivista, individualista, a partir do consumismo, por exemplo. Mas muito bem, se a Terra já chegou no seu ponto auge em termos de evolução,
enquanto matéria que é, do que nós estamos falando quando conversamos sobre transição planetária? Do que nós estamos falando quando abordamos o progresso da Terra, a evolução do planeta, a mudança dos tempos, os sinais, o fim, se quisermos assim chamar, dos tempos? Kardec é muito claro e não dá margem às interpretações que por aí estão vagueando, que infelizmente só ganham adeptos porque a leitura da codificação espírita ela não é feita de modo sistemático, ostensivo, muito menos dos livros O Céu e o Inferno e a Gênese, como deveriam ser. E por não conhecermos as bases do edifício, acabamos aceitando uma organização de alguns andares absolutamente absurda. De modo que Kardec deixa claro que a transição do planeta é a regeneração do homem. E ele começa a nos explicar que esse momento de transição, em que o bem, por exemplo, predominará, não vai se dar pela troca dos espíritos que aqui vivem. Vejamos bem o raciocínio de Kardec. Se é a Terra que tem que passar a condição de expiações e provas àquela que nós chamamos de regeneração, seria mais fácil uma migração completa dos espíritos. Tira essa galera que está destruindo e fazendo mal aqui, joga para outro lugar, e uma população nova e melhorada de habitantes será colocada aqui. Mas Kardec começa a trabalhar um raciocínio que Leon Denis complementa de modo espetacular em O Grande Enigma, quando ele nos diz que só tem existência real, ele, Leon Denis, aquilo que existe para sempre. Só tem existência real aquilo que existe para sempre. Ou seja, a Terra, enquanto planeta, não tem absolutamente o menor sentido evolutivo. Porque a Terra é como qualquer outra matéria, uma organização temporária que nos faculta os meios de nós, aí sim, progredirmos, fazermos as nossas muitas transições, crescermos, deixarmos que o bem predomine em nós e construir então a regeneração. Kardec diz, é muito mais pelos mesmos espíritos, agora sentindo e pensando de modo diverso, que a regeneração se fará. Os anúncios que nós ouvimos da regeneração a partir de uma grande modificação exterior não está assentado no protocolo espírita de ver a evolução. Não está justificado pelas palavras de Jesus, que vem nos dizer a anotação lá do Evangelho de Mateus, no capítulo 10, o reino dos céus, que Jesus o tempo todo trabalhou como uma implementação possível na terra, e não como um ambiente espiritual e místico, o reino dos céus não vem com aparências exteriores. Não haverá absolutamente nenhuma mudança visível e material que estabeleça a chegada da regeneração. Ao contrário, Kardec diz que a regeneração da Terra se fará quando a metade mais um dos habitantes do planeta tiverem dentro de si o predomínio do bem. E aí esse raciocínio se torna absolutamente particular. Porque eu preciso olhar para o espelho da alma e ver se dentro de mim, na maior parte das horas do dia, o bem já predomina. Se na maior parte do ano, o bem já predomina. Se na maior parte desta vida que caracteriza a minha geração, o bem já predomina. Quando isso estiver consolidado em 50%, que dá aproximadamente hoje 3,5 bilhões de pessoas, mais um, a regeneração se fará. E Kardec joga, com todo respeito, no lixo o raciocínio que vem sendo veiculado de um expurgo, que vai nos expulsar do planeta. Meus irmãos, outro dia nós fazíamos uma locução conversando com uma plateia, e uma senhora veio nos procurar chorando ao final, porque ela estava com medo de ser expulsa da terra. Isso porque ela ouviu dizer que essa era a última oportunidade para consolidar o bem no coração,
que quem não tivesse o bem consolidado em si nesta encarnação, não teria mais vez na Terra. Vamos combinar? Com todo respeito também? Quantos nós conhecemos que têm chance de, nesta vida, ter o bem consolidado em si, usando como medida, como termômetro, o texto O Homem de Bem, que nós lemos e nos sentimos absolutamente distantes. Particularmente esse texto colocamos assim em evidência pela casa para lermos ao longo do dia e das semanas, porque ele é desafiador. E Kardec ainda o termina dizendo que ali não estão encerrados todos os itens que caracterizam o homem de bem, mas que quem tiver cumprido aqueles estará no caminho. Ter o bem consolidado em si é trabalho para muitas vidas. Kardec deixa muito claro, é explícito no seu texto. O expurgo se fará com aqueles elementos humanos, nós mesmos, em que o mal ainda é um culto e um prazer. Também com muita seriedade e sensatamente. Quantos nós ainda conhecemos na Terra em que o mal é um culto e um prazer? Já não são muitos. Porque a maior parte dos nossos males estão assentados no interesse pessoal. No predomínio ainda dentro de nós do orgulho e do egoísmo. Mas aquela história da Idade Média já nos causa horror. Ver a crueldade pela qual às vezes alguém é tratado também nos causa enjoo. Nós temos hoje uma série de movimentos sociais, ouvimos hoje mesmo no rádio, como essa Comissão da Verdade, que trabalha, as notícias acerca da ditadura aqui no Brasil e que procura trazer elementos, cada hora que um elemento desse traz, como por exemplo, daquela casa em Petrópolis, que foi ambiente de muitas torturas, a sociedade demonstra claramente, pelo seu avanço moral, como que isso é distante hoje das nossas bases. Esses seres, que são pouquíssimos na Terra, e que ainda fazem o mal, pelo prazer de serem maus, esses sim, provavelmente não terão mais ambiente na Terra, não porque agora o bem predomine, mas porque hoje mesmo, ainda mundo de expiações e provas, já não há mais espaço para eles. A democracia, a liberdade, ela vai ganhando corpo, apesar de todas as nossas corrupções, apesar dos nossos desvios morais. O nosso discurso, pelo menos, ele está profundamente alinhado com a liberdade, com a democracia, vide as nossas legislações, que são perfeitas. Às vezes, ao lermos a Constituição brasileira, fica até parecendo, e talvez tenha havido realmente algum processo, que os espíritos escreveram aquele texto, porque é perfeito. Se nós olharmos, por exemplo, as convenções de direitos humanos de órgãos como a ONU, fica ali muito claro um ambiente perfeito para se viver. É que a nossa ambição, o nosso interesse pessoal, o nosso egoísmo, não nos deixa ainda tornar aquilo possível. Não nos deixa materializar aqueles elementos de progresso. Mas que fique claro que esse progresso, que caracteriza as mudanças, digamos assim, do planeta, ele é moral. Se fosse pelo progresso intelectual que nós chegaríamos à condição do predomínio do bem, a tecnologia faria por nós. E nós estamos vivendo um momento em que provavelmente a ideia que temos já foi materializada por alguém. Tudo já foi inventado. Parece que não há mais espaço para se inventar uma coisa nova. Em termos de equipamentos, em termos de ferramentas, em termos do automatismo que vamos dando, a vida industrial que facilita, e não podemos negar, uma série de elementos que hoje são melhores do que no passado. Mas o que nós precisamos discutir, e Kardec faz uma pergunta desafiadora, lá na Lei de Progresso, no Livro dos Espíritos, quando ele aborda o tema civilização. E ele questiona, a civilização é um avanço ou um recuo da humanidade? Justamente percebendo que o progresso intelectual não apronta a sociedade que nós queremos. Que o progresso intelectual, ele no máximo, como está no texto do Livro dos Espíritos, engendra o progresso moral.
cria condições para que nós avaliemos os nossos próprios males e vejamos agora aquilo que podemos mudar. Então, esse momento de transição planetária, ele está se dando desde quando Kardec escreveu, ele está se dando desde quando Jesus veio à Terra. E nos deixou este elemento de análise. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. O nosso mundo não será ainda de regenerados. Porque mesmo nós, e quando falamos mesmo nós, é claro que não estamos querendo dizer que nós espíritas somos superiores ou melhores a ninguém. Mas, honestamente também, nós precisamos reconhecer que as revelações espíritas, elas cumprem a promessa do Senhor lá no capítulo 16 de João. Porque nos traz, assim como um relembrar de conceitos, tudo aquilo que Jesus ensinou e ainda mais clarificado. E a revelação é contínua, porque os espíritos, representados pelo Espírito Verdade, retomam o ambiente terreno e permanecem conosco o tempo todo, nos ensinando, nos consolando, nos alertando. Então nós temos já hoje em nossas mãos o ajudador, aquele que Jesus prometeu que voltaria em seu nome. Mas mesmo nós, que temos toda essa consciência, quando olhamos para o espelho da alma, conseguimos já reconhecer, na maior parte do nosso tempo, o predomínio do bem? Ou agora, quando começa a propaganda política, já começou, né? Já recebi até santinho na rua. Quando começa esse momento da propaganda política, nós voltamos à condição dos julgadores e, voltando a generalizar, plasmamos o mesmo sentimento que qualquer um outro. E Jesus faz a distinção, não somos nós que estamos fazendo. Isso pode ser até um elemento, é possível, é passível de avaliação e de absorção do pagão, diz ele. Nós não somos mais os pagãos. Nós temos o conhecimento, as certezas, algumas ainda em construção, é verdade, daquilo que Jesus nos apresenta como verdade. Mas mesmo nós, assim como os discípulos também representavam essa dificuldade, nós ainda continuamos a tê-las dentro de nós e vamos no julgamento e vamos na condição daquele que avalia a posição do outro sem fazer o que ele próprio, o Senhor Jesus, nos ensinou, que é nos colocar na condição e na circunstância do outro. Se mesmo nós, que temos todo esse conhecimento, ainda somos pegos por essas armadilhas, que dirá a média da humanidade, que ainda enxerga como natural esse processo, que às vezes enxerga até como um dever cidadão esse processo. Quando o Evangelho segundo o Espiritismo nos revela que o mal do outro tem que ser debatido face a face com o outro. E só numa circunstância ele deve ser revelado a todo o mundo. Na circunstância em que aquela revelação possa efetivamente extinguir o mal que os outros estão presenciando e vivenciando por conta daquela escolha. Na verdade, meus irmãos, a posição daqueles que estão, por exemplo, já que entrei por esse meio, de governadores, de chefes de Estado, não é muito diferente da nossa. Tem aproximadamente 3 semanas, talvez um pouco mais, um mês, estávamos numa fila de um restaurante, de um self-service na hora do almoço, para pagarmos a refeição, e uma pessoa que conhecemos de vista somente, não temos um trato pessoal com ela, mas conhecemos o suficiente para saber do seu nível cultural, da sua atuação na sociedade, enquanto formador de opinião. Mas então ele, que estava logo à minha frente na fila, ao ver que a senhora que estava por sua vez à sua frente deixou uma nota cair, ele deu um passo à frente e pisou na nota, aguardando que ela fosse embora, para retirar o dinheiro para si. E nós nos colocamos ali naquela posição dos julgadores, mas ao mesmo tempo ficamos avaliando como que a nossa desonestidade no pouco é a mesma coisa, é o mesmo mal do que a desonestidade no muito.
E se nós não somos mais capazes de pisar na nota, e não vamos entrar nessa avaliação, porque eu também não sei dizer qual é a circunstância que o outro vivia, qual era a dificuldade em que ele estava, e muito menos, se de repente eu estivesse também, se eu agiria diferente, não sei afirmar. Mas o fato é que a mesma coisa se dá na nossa vida quando, pelo menos tentados, nós ficamos a declarar um pouquinho diferente o imposto de renda. É a mesma coisa. A minha avó dizia uma frase, não sei se a avó de mais alguém dizia, porque eu nunca li isso em lugar nenhum: quem rouba uma agulha, rouba um boi. E provavelmente quem rouba um boi, rouba a merenda escolar, ou a verba da saúde. Porque, na verdade, quando nós estamos na condição do erro, nós não enxergamos o problema que estamos a realizar. Jesus é completo nas suas falas e ensinos. Quando ele é alçado à cruz, a primeira frase que ele diz, pelas anotações dos evangelhos, é a seguinte: Senhor, perdoa-os. Mas ele não solicita o perdão sem dar um motivo a Deus, como se fosse necessário, para que aquele perdão se realizasse. Senhor, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E nós poderíamos tranquilamente raciocinar na sequência: perdoa-os porque eles não sabem o que fazem, porque se soubessem, não fariam. E é a condição de todos nós. Se nós soubéssemos o tamanho da besteira que estamos fazendo, nós não faríamos. Mas porque estamos iludidos ainda pelos sentidos materiais, porque acreditamos que felicidade é algo que adquirimos, é algo que temos ou que não temos, nós continuamos de engano em engano, avaliando que para podermos alcançar a felicidade, precisamos de coisas. Conforme um amigo dizia-nos, há pouco tempo, conversando fraternamente, contava uma passagem da sua vida em que foi essencial ter conhecido um determinado dirigente do movimento espírita carioca e que o fez ver de modo muito distinto a sua realidade. E um texto em que ele se apoiava, talvez, ousaríamos dizer, o maior texto de Allan Kardec, o ponto de vista, lá no capítulo 2 de Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec encerra ali talvez todos os elementos necessários para que vivamos na Terra como espírito imortal. E ele dizia: Saulo, eu lembrava muito desse momento da minha vida, quando eu estudava no culto do lar o ponto de vista, porque ele passou por uma circunstância, enquanto empresário que era, de falência. E abriu falência das suas empresas todas, e por ser alguém muito reto, muito honesto, pagou tudo aquilo que devia aos funcionários, aos credores, e até a sua própria residência, o único bem que tinha lhe restado, estava penhorado naquele momento. E ele, naquela circunstância, ainda não conhecia a doutrina espírita, e travou contato com esse companheiro do movimento espírita aqui do Rio de Janeiro, por conta do trabalho profissional, de um contato que teve, se tornaram amigos, e eles almoçando num dia, ele disse, para esse companheiro: olha, só me resta agora morrer, porque não tem mais para onde sair, eu não vejo saída, eu estou absolutamente sem ter o que fazer. E esse companheiro o chamava à realidade, trazendo alguns elementos da sua vida que se mantinham estáveis. E ele perguntava: você tem algum problema de saúde? Não, graças a Deus, a saúde orgânica está perfeita. Do ponto de vista mental, eu estou um pouco transtornado, mas me sinto bem com saúde. E esposa, você tem mulher? Falou: sim, é a melhor esposa do mundo. E do meu lado, me apoiando sempre, apesar de desempregada também agora, o que é o meu desespero. E filhos, você chegou a ter filhos? Sim, as duas crianças mais belas e mais sorridentes que eu já pude ver. E de elemento em elemento, ele o fez ver com outro ponto de vista, como na verdade, tendo saúde, tendo família, tendo quem o ama e tendo a quem amar, ele tinha o mais importante para se reerguer do ponto de vista material, quando que o contrário seria muito complicado. Estar tudo certo do ponto de vista material, mas em conflito com todo mundo, não ter ninguém para te receber no lar. Essas circunstâncias, elas são muito mais sofríveis, mas quando eu tenho o ponto de vista da vida futura. Como diz Allan Kardec lá nesse texto, quando eu vivo por antecipação a vida futura. E esse sim
é o termômetro da regeneração. Viver por antecipação aquilo que eu sei ser a minha natureza. Porque nós somos espíritos imortais. Nós fomos convencidos pela tese espírita. Não é porque acreditamos em reencarnação que vamos reencarnar. Todos reencarnarão. E terão oportunidades renovadas de aprender e de se recuperar moralmente. Mas será que o nosso compromisso com esse conhecimento, ele é profundo o suficiente para que o nosso dia mude? Ou no dia a dia, convencidos pela mídia, pelas opiniões, pelos status das coisas, nós acabamos veiculando a mesma coisa que todo mundo sempre achou e continua achando. O mundo não tem jeito. O que eu fiz para merecer? No meu tempo não era assim. Essas frases não podem mais caracterizar o dia a dia espírita. Porque são sinais de que a nossa mente não conseguiu ver ainda as bases do progresso que nós vivemos hoje, que não é completo ainda, é claro que não. Porque o chamado fim dos tempos, esse momento tão alarmado por outros cultos religiosos, ele é, na verdade, aquele momento em que o planeta Terra, enquanto humanidade aqui presente, fará a sua transição de mundo de expiações e provas para a regeneração. Nós não estamos aguardando a ninguém para que isso aconteça. Não precisa que ninguém venha aqui. Não precisa que nenhum continente se movimente. Não é necessário nenhum dilúvio. Não é necessário o toque de nenhuma trombeta. Não é preciso a ressurreição de corpo nenhum. É necessária a nossa transformação moral. E nós precisamos começar a nos perguntar se nós estamos dispostos a nos transformar moralmente. Ou se a nossa zona de conforto está tão bem consolidada em que a inércia ainda é o maior movimento, por assim dizer, porque a inércia não pode ser movimento, da nossa alma. Se a preguiça mental ainda nos caracteriza, nós precisamos nos movimentar. Emmanuel fala algo de uma profundidade tamanha. Ele diz: quando desejares conhecer um homem, pesquise a sua hora vazia. Aquela hora em que nós podemos escolher o que fazer. Aquela hora rara, né? No nosso dia a dia hoje. Porque nós estamos, na maior parte do tempo, cumprindo deveres e obrigações materiais ou morais que nos foram impostos. E que, apesar de nos terem sido impostos, nos fazem progredir, no mínimo, pela disciplina do cumprimento do dever. Mas se quiser conhecer alguém de verdade, tem que avaliar aquele domingo, sabe? Aquele domingo à tarde, em que nós podemos escolher o que vamos fazer. E que muitas vezes escolhemos simplesmente sentarmos-nos diante da televisão. Tem um programa determinado no domingo à tarde, eu acho que está gravando, eu não posso falar, que sinceramente, meus irmãos, com todo respeito também, eu sinto, e às vezes, né, pela força da organização familiar, nós estamos na casa de alguém e não podemos fazer muito, mas eu sinto assim como se meu cérebro fosse derreter. Eu me sinto ofendido na pequena inteligência que já desenvolvi. E às vezes, por não termos pensado em algo melhor, nós estamos ali, absorvendo, consumindo aquilo que não é só um entretenimento vazio e medíocre. É mais do que isso. São ideias que às vezes eu vou plasmando e ajudando a plasmar, e os espíritos dizem que muitas vezes essas programações que escolhemos deixar entrar nos nossos lares vão construindo formas de pensamento que nos escravizam. O professor Newton de Barros dizia algo muito ousado em suas palestras, e talvez poucos aqui tenham podido ouvi-lo, né? Eu mesmo não pude, mas em algumas palestras gravadas e até disponíveis na internet, ouvimos dizer isso. Seria muito melhor se o diabo existisse, ele falava. Porque se o perigo está do lado de fora, eu sei os seus limites, eu estou vendo as armadilhas, eu reconheço até onde eu posso ir e a partir de que momento estou em risco por estar me vinculando àquele ser,
àquelas coisas, mas o maior perigo, dizia o professor Antônio de Barros, está dentro de nós. Na assunção que nós muitas vezes fazemos inconsciente daquilo que o outro pensou para nós, daquilo que o outro julgou ser a verdade. Ouvimos na rádio, parece até que eu estou fazendo propaganda contra a emissora de televisão, mas não é não, juro. Mas ouvimos na rádio um comentário de uma frase de um outro programa, também de uma tarde, mas agora não de domingo, de sábado, em que o apresentador dizia que o 7-1, né, do Brasil, ou melhor, da Alemanha, podia ser comparado, era uma tragédia que podia ser comparada à queda das Torres Gêmeas nos Estados Unidos. Olha só, sem entrar no campo do julgamento, quantas criaturas depois não levaram aquela ideia efetivamente para frente, plasmando como uma grande calamidade aquele jogo, aquela circunstância. Muito mais transitória do que a Terra, que também não vale nada, segundo Kardec. Então nós vamos, às vezes, pela ideia do outro, deixando de pensar, deixando de avaliar por nós mesmos os movimentos mais importantes da alma para o nosso progresso. E queremos que pela mudança da cor do céu, pela transposição do relevo, pelo avanço, pelo declínio do mar, a regeneração se faça. Enquanto que a nossa parte é a mais fundamental. Emmanuel também nos ensina, só tem uma pessoa no mundo que pode mudar. Você. Mas ninguém muda. Nós não temos capacidade, não temos condições de realizar a mudança pelo outro. Às vezes vivemos circunstâncias que nos oprimem, mas que são também obrigações que estamos a cumprir. E aí os Espíritos ensinam que uma coisa é a nossa realidade circunstancial, outra coisa é a forma com que o meu pensamento vai deixar que aquela realidade entre em mim. Vê a diferença? Parece tênue. É tênue. Uma coisa é aquilo que eu vivo em sociedade, na família, no meu trabalho, coisas que se eu pudesse escolher aqui e agora eu mudaria. Mas que apesar de fazer esforços para o melhor, aquilo naquele momento não é possível sofrer modificação. Mas ainda aí, eu não preciso me encharcar daquilo, pensar naquilo o tempo todo, levar aquilo para o meu travesseiro, às vezes para o sono físico. É Emmanuel também que ensina. O mundo é o mundo e o homem é o homem. Eu sou eu e o meu trabalho profissional é ele. Eu sou eu e a minha família é a minha família. Parece óbvio, né? Mas nós tivemos um professor que dizia, o óbvio é o principal a se dizer. Porque às vezes, justamente por irmos no pensamento e na vontade dos outros, nós perdemos o sentido do mais óbvio. Agora, do ponto de vista espiritual, porque é o nosso motivo de estar aqui. Quer coisa mais óbvia, dentro dos conceitos espíritas, do que o fato que nós já assumimos de que somos imortais. Nós não temos fim. Já paramos para pensar no peso que isso tem? Fomos criados um dia, mas nunca deixaremos de ser. Então nós temos tempo. Não é nessa encarnação que tudo vai se fazer. Quando Jesus nos ensina, através da revelação espírita, que nós somos os trabalhadores da última hora, é porque essa é a última hora para o nosso despertar. E não para a perfeição. Porque no mundo tereis aflições. Mas qual foi a receita do Senhor? Tende bom ânimo. Não abaixe a cabeça. Não se deixe confundir a ponto de você achar que é o mundo, porque o mundo, ele não é. Ele está desse jeito agora. Tudo que é transitório, segundo Leon Denis, não pode ser aplicado ao verbo ser, mas sim ao estar. Estar desse jeito e amanhã vai mudar. Assim como aquela pessoa que é mais complicada, aquela circunstância que é a mais difícil, não é isso,
mas está desse jeito. Saber que tudo é passível de mudança, saber que o mundo não é, ele está sendo o tempo todo, é revelador. Mas não adianta saber. Se saber o Espiritismo mudasse alguma coisa por si mesmo, nós teríamos 411, me consertem se eu estiver errado, e não 412 livros psicografados por Chico Xavier. Porque o livro chamado Voltei não faria sentido. Se saber o Espiritismo mudasse alguma coisa. Porque um currículo mais produtivo do que o de Frederico Figner, meus irmãos, apesar de todo o trabalho dos bordalos, 15 reencarnações, e eles, mais eu e mais todo mundo que vocês conhecem de produtivo, apesar de sermos os menos produtivos, né? Não conseguirão alcançar o currículo de Irmão Jacó. Ele fundou, das suas economias próprias, mais de 50 instituições espíritas que até hoje existem. Mais de 20 obras sociais que estão no mundo também até hoje, e aqui na nossa cidade do Rio de Janeiro. Um homem que fazia das suas posses um bem comum. Um homem que dirigiu durante alguns anos a principal instituição espírita do mundo. Um homem espírita. Sinceramente é espírita. Porque também é muito hipócrita naquela posição de eu não sou espírita não, sou só um aprendiz. Para com isso, a gente é espírita. Porque a gente acredita nisso, porque a gente vive isso, mas nós não somos os espíritas cristãos que Kardec disse. Somos os imperfeitos. Estamos ainda em construção, mas somos espíritas. E Irmão Jacó, Frederico Figner, pelo lápis de Chico Xavier, diz: eu não sabia me comportar no mundo dos espíritos. Vê bem, meus irmãos, a frase que ele escreveu. Eu me sentia deslocado em meio àquelas criaturas. Aquelas criaturas eram os espíritos desencarnados, com os quais ele trabalhou ostensivamente durante anos. E agora ele era um, mas não sabia se comportar. Eu me via ensombreado. Tudo bem que no capítulo seguinte Bezerra de Menezes chega. Então se a gente estiver ensombreado, fora do contexto, mas foi recebido por Bezerra, está tudo bem, né? Mas ele se via decepcionado com o fato de não saber o que fazer. E não era mais a perturbação espiritual de Kardec, aquele momento da separação da alma e do corpo, em que estamos meio grogue, não. Desperto no mundo espiritual, não sabia o que fazer. Para essa análise é que a última hora do Evangelho vale. É a última hora, nessas condições tão favoráveis, para nós conseguirmos dar conta do nosso despertar. Não existe nenhum outro lugar no mundo em que isso aqui esteja acontecendo agora. Uma possibilidade aberta, franqueada a todos, de conversarmos sobre o Espiritismo. Muito menos numa sede própria aqui, o terreno, numa sede própria. Nós temos amigos em Nova York que dizem pagar o equivalente a R$1 milhão no aluguel mensal de uma sala para poder fazer estudos sobre o Espiritismo. No país, segundo os protocolos materiais, mais desenvolvidos e mais democrático do mundo. Nós vivemos em condições especialíssimas. E por isso é a última hora. Não que não haja outra depois, mas talvez nessas condições não haja outra depois. Talvez desse jeito, mas poxa, desse jeito qual? Está incluído aí aquela família que eu deixei lá em casa? Está incluído aí aquele patrão, aquele subordinado? Sim. Essas condições que nós costumamos rotular e classificar como problemas são as possibilidades que nós temos oferecidas por Deus para crescermos. Nós podemos desejar e plasmar outras melhores. Se eu não estou satisfeito na minha circunstância de vida material, é claro que eu posso planejar melhorar. Mas aquele em que eu estou hoje só tem existência porque Deus nos ofereceu como possibilidade de crescimento. Mas nós precisamos lançar o ponto de vista de Deus sobre aquela circunstância da nossa vida.
Porque se nós lançamos o nosso ponto de vista, está sempre tudo muito ruim, é claro. Talvez já tenhamos a oportunidade de usar esse exemplo aqui, mas nós temos um amigo muito próximo e que depois de 5 anos seguidos conseguiu atingir o seu objetivo profissional, que era um determinado concurso público. Ele julgava pela sua circunstância, não sei bem se isso tem que ser um padrão para todos, né? Me parece que não, mas para ele aquele era um objetivo de segurança, de felicidade profissional, de conquistas materiais, às quais todos nós temos o direito. E ele então conseguiu chegar àquela universidade no caso, e como tinha ali muita flexibilidade, depois do primeiro mês, não se entendendo com o seu chefe, que ele dizia ser alguém muito autoritário, e no seu egoísmo, só o seu jeito de pensar, só a sua vontade podia valer, e não é só o chefe dele que é assim, né? Quantas vezes nós nos reconhecemos nessas posições. Ele pediu para trocar, então, de sessão. Tinha flexibilidade para mudar dentro daquele local e não se via na necessidade, na obrigação de submeter àquela circunstância. Depois de tanto tempo, depois de tanta experiência, de saber tanto, ele ter que se humilhar na sua forma de ver aquela circunstância. Nós ficamos um tempo sem nos ver, depois dessa primeira ocorrência, e 1 ano e meio aproximadamente, né, 1 ano e meio dá 18 meses, essa conta vai ser importante, ele voltou ao nosso encontro e falou: Saulo, eu não sei mais o que fazer. Aí ele nos procurou já na casa espírita, né, no momento do atendimento fraterno. Então ali ficava mais complicado ainda dizer alguma coisa para ele, porque era a doutrina espírita que estaria indicando. E ele falou assim: Saulo, eu estou lá 1 ano e meio, eu já passei por 17 setores diferentes. Eu fiz a conta rapidamente, e aí talvez por intuição dos espíritos, respondi a pergunta dele. A conta foi essa, né? Ele não ficou nem 1 mês em todos os setores. Mas ele perguntou: o que eu faço? Amanhã eu vou começar no 18º, o que eu faço? E aí talvez, né, pela intuição dos espíritos, eu disse para ele: fica nesse para sempre, pelo amor de Deus. Porque, meu irmão, não é possível que você não esteja vendo que 17 chefes autoritários foram colocados pelo planejamento de Deus na tua frente para que você aprenda a lidar com isso, com esse tipo de pessoa. E às vezes nós não queremos enxergar que aquele problema, ele tem na sua origem uma mola propulsora de progresso, de evolução. Quem é a melhor pessoa para tornar alguém paciente a não ser o chato? Todo mundo tem um chato na vida, né? E nós classificamos assim, já no erro de acreditarmos que o outro está nos atrapalhando. Quando, na verdade, há uma fábula que diz que o rei precisava indicar o seu braço direito, o seu assessor, e ele convidou o bobo da corte. E ninguém entendeu por quê, porque o bobo tornaria sua vida um inferno, né? Imagina, não levaria nada a sério. Ele seria o representante do rei junto ao povo, ele seria o aconselhador do rei. Ele falou: olha, com alguém assim, com certeza eu ficarei paciente. E eu reconheço que essa é uma virtude importante para o líder. É enxergar que o problema, na verdade, em cristianismo tem um outro nome, que é oportunidade. Oportunidade de crescimento. Por mais mal que aquilo esteja me fazendo, é enxergar aquele problema como uma possibilidade de crescimento. Não que eu não tenha o direito de mudar, eu posso fazer um movimento pela mudança, mas se a vida diz não, que eu possa usar da resignação e viver durante o tempo que aquilo me cabe, viver de modo resignado, tentando aplicar aquilo que nós já sabemos ser a verdade. Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Houve uma teoria, à época de Kardec, que ele discutiu na Revista Espírita e também aqui em A Gênese, que foi aquela do corpo fluídico de Jesus, que nos traz uma série de problemas muito graves, resolvidos pela tese do perispírito e pelas palavras de Kardec. Porque se Jesus fosse um agênere, ou seja, um espírito materializado por 33 anos na Terra,
toda a sua vida seria uma grande mentira. Inclusive esta frase: no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Você venceu o mundo porque você não estava aqui, porque você não participava da natureza material dele. Mas Jesus, meus irmãos, encarnou como nós na terra. Teve as mesmas dificuldades. É de se avaliar aquele momento em que ele se retira para o horto das oliveiras para orar a Deus e pedir forças para o transe que ele ia viver. Espírito puro, hein? No maior nível da escala espírita que nós conhecemos. Governador do planeta. Pelas palavras de Emmanuel, A Caminho da Luz, talvez o criador em plano menor do orbe planetário. Mas pela dificuldade daquela circunstância, do ponto de vista material até, ele foi orar para pedir a Deus forças. Isso é revelador. Só é possível ter bom ânimo nesse mundo? Só é possível ter coragem nesse mundo? Só é possível acordar sabendo que vai ser difícil e ainda assim sorrir se eu orar. Se eu reconhecer a minha fragilidade e procurar aquele ou aqueles que já estão conosco, mas que às vezes não conseguimos perceber. E por não perceber, nós dizemos um outro absurdo: eu estou sozinho. O Livro dos Espíritos ensina que anjo guardião não é só mais um conceito espírita. É toda uma doutrina. Nós temos muito a entender ainda sobre anjo da guarda, sobre esse movimento tutelar de um espírito que, segundo o Livro dos Espíritos, o faz de maneira mais exclusiva a um. Kardec pergunta: um espírito pode tutelar ao mesmo tempo duas criaturas? Os espíritos dizem sim, porém o fará menos exclusivamente a um do que a outro. Porque um é a sua missão. No caso do outro é um quebra-galho, um suporte circunstancial. Mas esse outro, para o qual é um quebra-galho esse anjo da guarda aqui, tem o seu também, exclusivamente. E assim por diante. Nós temos o suporte de vários, mas temos um com o qual nós podemos conversar diariamente e devemos. E não estamos indicando aqui nenhum tipo de trabalho mediúnico, ostensivo e desorganizado no café da manhã. É o entendimento da oração. Da oração que, segundo Leon Denis, não deveria acontecer sem que antes fosse precedida pela meditação. Que não é não pensar em nada, que não é esvaziar a cabeça por completo, porque talvez isso nem exista, mas é diminuir a velocidade do nosso pensamento e conseguir viver por antecipação a vida futura. Porque, meus irmãos, na vida futura, nós estaremos livres, se bem vivermos a vida presente, né? Porque o que tem aí de irmãos que desencarnam e continuam preocupados com a conta, com a esposa, com os filhos, com quem vai suceder na casa espírita, né? É complicado. Se nós conseguimos viver bem, tudo isso deixa de existir. Já pensamos nisso? O nosso tempo principal, o nosso maior investimento, não pode ser a poupança material. Tem que ser a poupança espiritual. O que eu tenho guardado em mim dos valores cristãos, para que eu possa chegar no mundo espiritual diferente do irmão Jacó e saber me comportar. Porque isso que eu vivo lá em casa, lá no trabalho, às vezes até no movimento conflituoso com o outro, mesmo dentro da casa espírita, isso não é a realidade. Isso é uma ilusão. A vida material, por ser transitória, é uma ilusão. Então eu não posso falar da transição da Terra, da evolução do planeta, porque o planeta só evolui conforme a matéria nas suas bases moleculares. Mas nós somos muito mais do que um conjunto de órgãos, tecidos, sistemas. Nós somos espíritos. E viver como espíritos sobre a Terra, apesar de ser um grande desafio, o maior deles é o único meio de atingirmos a regeneração, que será, sim,
pela anunciação do próprio João no Apocalipse, um momento em que o reino dos céus se terá feito sobre a terra. Para saber como é que é o mundo regenerado, e até mais do que isso, o mundo feliz, basta nós vermos as descrições da Revista Espírita de Júpiter, em que Bernard de Palissy vem nos mostrar que não há legislação em Júpiter, porque as leis de Deus são cumpridas pela sociedade. Que nós possamos começar a treinar o cumprimento das leis de Deus dentro de nós. O que nós precisávamos ler, estudar e ouvir já foi escrito e dito. Nós estamos aqui num exercício de recuperação, porque não conseguimos ser aprovados no tempo normal. E Deus, como Pai misericordioso, nos renova as possibilidades de crescimento. Mas que a nossa base não seja mais uma esperança vã, que ainda é o que caracteriza, em verdade, muitas religiões terrenas. Porque nós somos já possuidores da certeza de que essa vida é circunstancial e de que o tamanho do meu problema não é tão grande assim. Apesar da bancarrota, da traição, do abandono, das frustrações as mais diversas, tudo isso participa da vida material, na qual nós não estamos incluídos pela nossa natureza, pela qual nós simplesmente passamos. Que nós possamos efetivamente reconhecer que estamos passando, não só por essa vida, mas também pelos problemas que vivemos hoje, pelas circunstâncias, pelas sociedades, entendendo com Emmanuel que o mundo é o mundo e eu sou eu. O mundo é o mundo e você é você. Tem de bom ânimo, porque tendo bom ânimo, você vai ganhar o mundo como eu, que vim aqui e vivi os mesmos problemas que você, consegui vencer. Nós não teremos menos problemas do que ninguém, por sermos espíritas, por exemplo, por sermos médiuns, por doarmos alguma coisa do nosso tempo, nós teremos os mesmos problemas. Mas espera-se que com outro ponto de vista, treinando já a regeneração que começa dentro de nós, espera-se, os espíritos esperam que nós possamos olhar de modo diverso a vida e enxergar naquele grande problema, naquele grande trauma, naquela grande frustração, uma oportunidade de crescer. E que crescendo de pouco em pouco, nós possamos nos reconhecer como criaturas às quais a felicidade está oferecida dia a dia, na medida da terra, e dependendo da forma como eu encaro as circunstâncias que me tolhem a liberdade, que me obrigam a me comportar deste ou daquele jeito, que me levam a este ou aquele ambiente, que me fazem realizar uma atividade que às vezes não me faz feliz por completo. Mas se eu estiver lá dentro, com o pensamento na vida futura, e se eu souber reconhecer que tudo passa, que nós possamos reconhecer assim, porque sabendo desse jeito, o tamanho do problema com certeza será minimizado. E nós veremos que saúde espiritual, que lucidez espiritual é suficiente para vencermos qualquer circunstância dolorosa e para sermos desde hoje felizes. Que não esperemos a Terra mudar. Não foi assim que Kardec pensou. Ele fala o tempo todo na codificação que esforços podem ser feitos para que essa seja a última experiência nesse planeta. Eu não tenho que esperar a Terra coisa nenhuma. Eu posso avançar para além dela, porque eu não sou a Terra. Porque eu sou eu e o mundo é o mundo. Eu sou eu e a dor é a dor. Que nós possamos fazer uso da vontade para que as dores diminuam. Graças a Deus.